Então, em nome da área da qualidade e da responsabilidade social, gostaria de agradecer a presença de todos, né, uma manhã fria, mas que a gente vai procurar aquecer aqui durante essa apresentação rápida, porém eficaz. E o ano passado, o grupo gestor, que depois vocês vão conhecer, fez essa comunicação com vocês. E esse ano, a Regina, eu, o Cláudio Queiroz, que é o representante da administração do sistema de gestão da RS, resolvemos fazer uma palestra bem rápida e prática para relembrar alguns conceitos que serão utilizados na auditoria. Internamente, nós conhecemos os sistemas de gestão certificados pela Fundação Vasolini como o SIG, que é o Sistema Integrado de Gestão, que compõe os dois sistemas que nós temos certificados, a ISO 9001, versão 2008, e a NBR 16001-2004. Relembrando um pouco o sistema de gestão da qualidade, ISO 9001, sempre começa o sistema identificando os requisitos do cliente. Então, é importante saber, né, o que o nosso cliente da associação comercial, gostaria de receber dos nossos serviços, atendimentos, etc. Então, nós identificamos esses requisitos, que constam aqui no nosso folheto atualizado, processamos o sistema, então a alta direção fornece os requisitos necessários, os recursos necessários para processar os nossos sistemas, processos, atendimentos, e depois, no final, nós avaliamos se o que nós fizemos saiu de forma satisfatória para os nossos clientes. Então, é um sistema bem simples, desde 98 nós somos certificados, então nessa parte aí está tranquila. O outro sistema, o da responsabilidade social, que é o foco principal hoje, ele está embasado em 3 pilares, né, já bem difundidos aqui na casa. A parte econômica, ou seja, como a associação previne os seus recursos para que se mantenha no mercado, na sua história, por muitos e muitos anos. Então, é a forma de administrar os recursos econômicos para se manter. A parte social não é basicamente ajudar as pessoas, as entidades, mas sim ajudar de uma forma padronizada. Então, ajudar entidades que realmente são regulamentadas na prefeitura, né, atuam de forma clara, transparente, e na qual até o pessoal da Regina visita e verifica se eles estão atendendo os requisitos estabelecidos. Tá? E na forma ambiental, o pilar ambiental, boas práticas de utilização de recursos naturais, água, energia elétrica, papel sulfite, no nosso caso, e também como nós fazemos para descartar os nossos resíduos, lâmpadas fluorescentes, o lixo orgânico, pilhas e baterias, e como a associação faz para descartar. Só para ter uma ideia, em 2011 nós gastamos quase R$100 mil para fazer esse descarte. Poderíamos não ter gasto, simplesmente jogar aí, né, no lixo orgânico e acabou. Não. A associação investe, né, no descarte correto de seus resíduos. Entrando um pouco no processo de auditoria, nós resolvemos aqui do auditor, que é o nosso convidado, porque na última auditoria, nós sentimos assim que o pessoal estava um pouco frio, né, estava um pouco... Então, assim, o auditor, ele não vem aqui porque ele quer. Então, a associação definiu que quer manter a certificação, então nós contatamos a Fundação Vasolini, que manda o auditor todo ano aqui verificar se nós estamos atendendo, né, os padrões que são requeridos. Então, o auditor, ele é nosso convidado. E quando alguém é convidado para ir na nossa casa, nós atendemos bem, não atendemos? De forma cordial, né, com muito respeito e educação. Existe no meio de auditorias, aí, dos auditores, eles falam que são 3 mentiras que são praticadas, mas que eu acho que para a associação tem que ser verdades. A primeira é assim, quando o auditor chega, nós falamos, seja bem-vindo. Né? Aí o auditor responde para a gente, vim aqui para ajudar. E quando termina a auditoria, que sai o resultado, nós falamos, volte sempre. Eles são bem-vindos, eles vêm aqui para nos ajudar e podem voltar sempre. O auditor, na verdade, é um pouco diferente do auditor contábil. Né? Ele não vem aqui para pegar falhas, erros, ele vem pegar conformidades. Então, a Cátia, no financeiro, ela tem um procedimento lá de cobrança, de faturamento, que ela escreveu o que ela faz. O auditor só vem ver se aquilo que ela escreveu está realmente sendo praticado. Se não está, ele vai dar um apontamento, e aí nós vamos corrigir, acertar o sistema e continuar andando para frente. Tá? Então, ele vem buscar conformidades e não pegar erros. Nós, colaboradores, temos que contribuir com o sistema de gestão. Né? De que forma? Conhecendo a política, SIG, que é o Sistema Integrado de Gestão, e onde nós podemos
ter contato com a política? Na intranet, né, nós temos lá a pasta SIG, que contém a política, no folheto, no quadro, né? Aqui no nosso caso no hall dos elevadores, nas digitais tem o quadro. Então são vários os locais que a política está disponibilizada. E eu, como colaborador, como contribuo para atender a política? Eu tenho que conhecer a política, não decorar, e saber onde que eu estou ali inserido no contexto. Então tem lá boas práticas com a gestão ambiental, por exemplo, impactos adversos, gestão ambiental. Pô, no dia a dia eu jogo lá o lixo orgânico no recipiente correto, eu saio da sala e eu apago a luz. Então é saber no dia a dia como eu estou atendendo a política, não precisa decorar. E durante a auditoria, você pode consultar o folheto, o quadro de avisos, né? Se você não lembra, você vai na política, lá junto com o auditor, e fala, ó, isso aqui eu faço. Só não pode acontecer, não foi aqui, né? Que o auditor falou assim, pô, você não está sabendo da política, tal, né? Vem aqui no quadro, a política está aqui fixada no quadro, né? Aí a pessoa não se deu nem o trabalho de levantar da cadeira, olhou de longe e viu o quadro que fala que nós não podemos usar boné, né? Usar o crachá. Ele falou, a política fala que não pode usar o boné, né? Então, quer dizer, o auditor deu a chance para ele ir lá, ler a política e poder responder. Ele, de longe, falou uma coisa absurda, né? Confundiu lá as políticas. E isso que acontece? Vai perdendo a credibilidade do nosso sistema. O auditor começa a falar, pô, peraí, aqui tem problema. Aí ele vai aprofundar na sua investigação. Tá? Então, pô, está dando essa oportunidade, vai lá, olha com calma, né? Procura ler. E nós vamos dar umas dicas aqui de como se portar na auditoria. O segundo ponto são as declarações estratégicas, visão, missão e valores, que também estão aqui no folder, intranet, na página da internet da associação. Então, são vários os canais que nós podemos ter acesso às declarações estratégicas. Requisitos do cliente, como eu falei, né? Confidencialidade, pontualidade, bom atendimento. Isso faz aí uma base para a gente atuar junto aos nossos clientes. Nós temos também procedimentos e instruções de trabalho. Todas as áreas, praticamente, têm os procedimentos do sistema de gestão da qualidade ou da responsabilidade social. Tá? Então, na infraestrutura, ela tem um procedimento que fala da entrada do acesso aqui na associação, que todo mundo tem que usar o crachá, quem tem um crachá vermelho, quem tem um vermelho com umas listinhas vermelhas é uma outra categoria, são os brigadistas. Então, nós temos que conhecer esse procedimento. E a infraestrutura é responsável por manter esse procedimento atualizado. Então, na intranet, nós podemos acessar qualquer procedimento da casa. Então, entra lá na intranet, siga procedimentos, você visualiza os seus procedimentos e os procedimentos que devem ser praticados, que são administrados por outras áreas. Correto? Instruções de trabalho não são todas as áreas que tem. É um detalhamento maior das atividades. Então, o UNA, por exemplo, tem instruções de trabalho. Então, áreas que precisam detalhar melhor o processo, optam por uma instrução de trabalho também. E, por fim, objetivos e metas. Também não são todas as áreas que têm estabelecidos objetivos e metas para o sistema de gestão da responsabilidade social. Tá? Diário do Comércio, tem lá um objetivo. Então, todo mundo do Diário do Comércio tem que conhecer. Qual que é? É um índice de reclamação do atraso na entrega do jornal. Então, eles monitoram, eles têm uma meta, né, 0,08% ao mês, que é uma meta audaciosa pelo volume de jornal que é distribuído. Então, eles monitoram e têm como objetivo não ultrapassar esse limite. Então, todo colaborador do Diário do Comércio tem que conhecer o objetivo. Ele está trabalhando para que essa meta seja alcançada. E aí vocês procurem com os gestores de vocês, verificarem se existem esses objetivos, que também estão na intranet, para todo mundo ver, e ver como vocês colaboram para o atingimento das metas. A primeira dica que nós damos aqui é se manter tranquilo. Né? Você que conhece os seus processos, o seu trabalho, e o auditor ele faz uma investigação. Tá? Então, você detém o conhecimento daquilo que você faz. O auditor só está pegando um procedimento e verificando se você está atendendo aquilo que você escreveu e aquilo que você faz. Fique atento, o auditor faz um trabalho de investigação. A partir das respostas que vocês dão, ele vai continuando com a auditoria. Se ele pede para ver um documento, você mostra aquele documento. Né? Porque, às vezes, a pessoa fica contente, o auditor está lá, quer mostrar tudo o que faz. Então, ele pediu um documento X, você mostra o X, aí você começa a mostrar o Y, o Z, aí ele começa a ver coisas que não está legal, que ele não perguntou. Né? Um exemplo rápido, uma vez uma auditoria, o auditor acabou, uma auditoria numa área, fechou a pasta, não tinha nenhuma não conformidade, aí o gerente chegou e falou, tudo bem, nós terceirizamos o processo de emissão de boleto de cobrança. A auditora, que legal. Como é que vocês controlam a qualidade disso? Que
que o boleto está sendo, né, legível, não tem erros. Ah, não controlamos. Ele abriu a pasta e deu um apontamento. Então, esse é um exemplo claro, que a gente só tem que mostrar aquilo que ele pediu. Não omitir nenhum tipo de resposta. Falar a verdade e aquilo que foi perguntado. De repente, durante a auditoria, você vê que tem uma coisa que não está legal, pode falar. Vai ser apontado e nós vamos melhorar o processo. Vai ser bom tanto para a associação como para o processo e a área de vocês. Caso não tenha dados para apresentar no momento, sobre o que foi perguntado, indique quem os tem ou comprometa a levá-los para a posterior apresentação. Qual que é essa dica? Na hora lá você está sendo auditado e você não sabe responder aquilo que ele perguntou. Né? Então, eu estou na Distrital lá Norte, o Evandro está sendo auditado, aí o auditor pediu um registro que naquele dia ele não fez. Foi o assistente que fez. Então, ele pode chamar o assistente, oh, vem cá, me ajuda aqui, onde está esse registro? Então, o assistente vai lá, pega o registro. Se for uma pergunta que o registro, a evidência não está com você na hora, você fala, oh, isso não está comigo. Você vê lá com a Maragi na qualidade. Então, o auditor, quando for auditar a qualidade, ele vai pedir aquele registro que a Kátia falou que não estava disponível no financeiro. Só não esqueça de avisar o Maragi, Maragi, ele vai te pedir isso, tá? Isso, né, ajuda a gente a agilizar a auditoria. E durante o processo de auditoria da semana que vem, vão acontecer entrevistas individuais e em grupo, que são confidenciais. Ninguém da associação participa, só os entrevistados. E aí a dica qual que é? É falar a verdade. Então, ele vai questionar sobre condições de trabalho, se atrasa pagamento, se a empresa fornece benefícios conforme lei. Né? Então, vocês vão falar a verdade. Né? E lembrando que, assim, uma dica é omitir expressão sobre a associação. Às vezes a gente confunde um pouco as coisas, né? Brigou com o vizinho, vem lá mal-humorado e quer descontar, né, na auditoria. Procurar, né, ter esse discernimento e focar a atuação da Associação Comercial de São Paulo perante aos seus colaboradores. Sim, o que é a responsabilidade social? É o compromisso que a associação e uma organização ela se compromete perante os seus próprios funcionários e as suas partes interessadas e a comunidade como um todo, né, a sociedade. Então, aí a gente vê que como que ela se compromete? Ela se compromete realizando ações que são perante a lei, primeiro respeitar todos os requisitos legais e muitas vezes ir além disso. Então, a gente percebe que na associação a gente, né, prioriza sempre em cumprir a legislação e tentar ir além disso em algumas ações. Como a Maragi comentou, a gente tem o tripé, que é o que sustenta todo esse sistema de gestão da responsabilidade social, que é o econômico, social e ambiental. Mas ele só existe porque ele tem uma governança corporativa que alimenta esse sistema. Às vezes a gente quer fazer mais ações no aspecto ambiental, mas a parte econômica não nos permite. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Nenhum sistema ele existe se não tiver o equilíbrio dessas partes. E aqui, como que a gente fala com as pessoas que são afetadas por esse sistema, né? A gente chama, dentro do sistema de gestão da responsabilidade social, partes interessadas, e que muitas vezes a gente vê na teoria como stakeholders. O que seria isso? São as pessoas que afetam a associação e são afetadas por ela. Então, aqui, vamos fazer, né, tem aqui o quadro, mas, assim, aonde vocês, dentro da atividade que vocês exercem, aonde vocês interagem com essas partes interessadas? Então, por exemplo, o RH. Né, o RH, assim, enquanto funcionária, eu fico na parte de colaboradores e o meu trabalho é atender bem os nossos funcionários, atender assim, as necessidades apresentadas. E também a gente atende ali a sociedade, que a gente cuida das ONGs, né, mas também tem um relacionamento com fornecedores, que eu compro VR, VA, entendeu? Essa ligação que a gente precisa que vocês façam durante a auditoria. Aonde eu estou como parte interessada e aonde o meu trabalho interagem com essas partes interessadas. Então, a gente para, às vezes, para pensar, na verdade, quase todas as áreas da associação interagem com todas as partes interessadas. Quando a gente montou isso, nós fizemos uma priorização dessas partes interessadas. Existiam muito mais, mas a gente priorizou como essas sendo as principais. E a gente percebe que realmente isso faz parte do nosso dia a dia. A gente interage com esse grupo afeta e é afetado pela associação. Essa palavra, às vezes, é estranha, né, de afetar, mas é o que, assim, ela recebe informação, ela dá informação, ela influencia, é influenciado. Tá? Mas o importante na auditoria é a gente saber se localizar e saber com que parte interessada eu me relaciono. E como que a gente fala, né, com essa parte interessada? A gente tem vários
canais de comunicação. Então, assim, para conversar com o colaborador, eu tenho o relatório social, que está fresquinho, e na última capa desse folheto já tem a carinha do nosso relatório social. Aí um diferencial esse ano, que esse relatório foi produzido internamente, então foi uma parceria da área do RH, com a área da qualidade, com o marketing, com o Diário do Comércio. Então, assim, a gente entende que ele tem mais a nossa cara, e assim, o custo foi bem menor, mas o importante é trazer esse produto, né? Ver que a gente tem condições de fazer esse trabalho também. E ali, ó, quadros de aviso, caixa de sugestões, jornal A CSP e Você. É muito legal esse jornal. A gente está tentando, assim, de uma forma que, às vezes, ele possa voltar a ser impresso para até facilitar a leitura, mas lá tem muitas informações importantes da casa, do que está sendo feito e do que tem uma coluna especial de responsabilidade social. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha, na intranet fica todo o histórico. Isso é importante para a gente conhecer o que está acontecendo. E ali, gente, eu não vou entrar em cada um, porque muitas vezes eles se repetem. Mas é importante assim, se eu trabalho com clientes, quais são os canais que eu me relaciono com ele? Se eu trabalho com fornecedores, saber os principais canais. Isso é importante a gente saber e ter esses documentos em mãos. Por exemplo, quem trabalha muito com fornecedores, que é o caso do seu Abílio, a minha área, a infraestrutura, ali fala de avaliação de fornecedores. Então, assim, vai ter auditoria, já separa a pasta, já deixa o material lá no micro, para na hora não ficar procurando. Porque, às vezes, quando a gente não encontra, eu sou assim. Se tem alguém aqui do meu lado e que está te pressionando a procurar alguma coisa no micro, dá um branco, né? Você fica, ai, meu Deus, o negócio estava aqui, onde foi que eu enfiei? Né? E é horrível isso. Então, assim, já sabe que vai ser auditado, e uma semana antes a gente passa todos os pontos da auditoria. Então, já deixa a pastinha separada. É igual a Maraji falou, é até melhor que vai mais rápido. Não é que a gente não queira que ele fique ali com a gente, né? Mas, assim, facilita, porque o nervosismo a gente não processa direito, né? Então, é melhor deixar tudo já certinho. E aí, o que a gente montou aqui na Associação Comercial desde 2008 para a gente assim, fundamentar o nosso sistema de gestão? A gente montou um programa que chama CSP Educar, que é um conjunto de ações de responsabilidade social que tem como princípio o caráter educativo e contribuir no desenvolvimento das partes envolvidas. Então, a gente queria um programa que fosse um grande guarda-chuva e que todas as ações ficassem abaixo dele. E que nós, como colaboradores, identificássemos com muita facilidade. Então, o que foi criado aqui com a área do marketing, uma parceria? Foi feita uma logomarca, que é esse bonequinho. Então, assim, porque esse bonequinho ele sai em muitos materiais nossos. Então, assim, qual que é a ideia? Toda vez que tiver essa identificação, é que é um programa de responsabilidade social. E o nosso bonequinho ele troca de roupa. Aqui, quando ele tiver de lilás, ele é genérico, tá? Então, ele está falando do programa como um todo. E aqui, ó, como ele finaliza algo do sistema, ele está com a camisetinha lilás, tá? E quando ele tiver com a camisetinha azul, ele vai falar das ações sociais, com a camisetinha amarela do econômico e a verdinha do ambiental. Aqui, gente, são programas que nós já temos na associação. Alguns nós temos há vários anos, que faz parte do nosso, assim, toda essa parte do ACSP Educar. Vocês sabem o que é a alfabetização de adultos nas distritais? Alguém já tinha ouvido falar? Então, acontece em 11 distritais, são cursos de alfabetização de adultos, uma parceria com o CIEE, e que é totalmente gratuito à comunidade. Então, inclusive, se vocês tiverem pessoas para indicar, podem estar procurando as distritais, porque, assim, às vezes o programa é super legal e, dependendo da região, não tem muito aluno. Então, é uma coisa até para a gente ajudar esse processo. O programa CSP Esperança, que assim, só existe porque existe a colaboração de vocês. Cada funcionário doa R$10 por mês e a gente ajuda hoje 8 instituições. No começo do ano, a gente pediu indicação e a gente trocou algumas instituições. Por que a gente troca de instituição? Como a Maraji falou, a gente faz uma série de avaliações, reuniões com essas ONGs, e a gente vai percebendo também o desenvolvimento dela. Então, assim, um dos princípios é ajudar ONGs que tenham pouca visibilidade social. Aí vocês vão falar, mas por que isso? Porque a ideia é que a gente ajude uma instituição
a ter assim, mais sustentabilidade. Não que não é interessante ajudar um GRAAC, uma APAE, lógico que é, mas eles têm outros meios que estão sendo ajudados. Então, por exemplo, a Abralha a gente vinha ajudando. E o Gianecchini, com o problema que ele teve de saúde, ele se tornou assim, a pessoa propaganda dessa instituição. Vocês conseguiram linkar isso na mídia quando ele começou a aparecer? Porque ele teve, acho que é linfoma, né? O nome correto, e essa é uma associação que cuida exatamente disso. Então, isso trouxe muita doação para essa instituição. Então, assim, às vezes a gente percebe que existem instituições bem menores e que não têm uma doação pontual. Aí, assim, vocês vão falar, mas o nosso valor é tão alto? Não é tão alto, mas a diferenciação da nossa doação é que ela ocorre todos os meses. E isso, gente, para quem está lá numa instituição, não sei se vocês já trabalharam, tiveram contato como voluntário, ter uma doação mensal é assim, é o que eles mais precisam para sobreviver uma instituição. Ok? Por isso que a gente faz esse tipo de mudança. Mas é legal vocês darem exemplo, falar, a associação ajuda a Casa Vida, a Ellen Drexel, através dos funcionários. Os demais são os programas de qualidade de vida, que são feitos em parceria com o ambulatório, que somos nós mesmos funcionários, os beneficiados. O programa Degrau, que é onde a gente contrata os nossos aprendizes. O programa Educação para Toda a Vida, que é para boys, office boys, aprendizes e estagiários, que nós fazemos palestras durante o ano, palestras de orientação. E também a Feira da Saúde, que vocês conhecem, que é feito aqui no pátio do colégio uma vez ao ano. E aqui as ações econômicas. Então, assim, das ações econômicas é mais difícil a gente pontuar como um programa, mas são ações de governança. Então, assim, ter todos os princípios da associação guiados pela transparência e princípios éticos. Hoje, a gente está nesse processo de fazer orçamento anual, isso é importante para a gente até ter nas áreas o quanto fazer, o que fazer e o momento de fazer. O planejamento estratégico, que é feito pela nossa alta direção, e pesquisa de mercado, que algumas áreas desenvolvem para os clientes. E aqui as ações ambientais. A gente tem grupo de gestor, que o Amaragi comentou, que a gente tem um representante de cada área que nos ajuda nesse processo da responsabilidade social. Estou vendo a Sônia, né, que é representante do gestor, a Luana, o Leopoldo, o Marcelo. Então, a gente procura ter assim, um de cada área para nos ajudar nesse processo. A gente também tem o grupo de fornecedores e o grupo ambiental. Então, cada um dentro de um processo. E o grupo ambiental ele é responsável assim, por rever toda essa forma dos resíduos gerados. Então, por exemplo, queimou uma lâmpada. Em casa, o que a gente faz? A gente assim, condiciona no jornal, né, para... Minha mãe sempre me ensinou isso, né, para o lixeiro não cortar a mão, né? Então a gente embrulha bonitinho e descarta onde? Infelizmente, onde eu moro, não tem reciclagem. Então, infelizmente, vai para o lixo comum, mas não é o correto, né? Eu falo daquelas lâmpadas compridas, tá? E assim, o importante é saber que na associação a gente faz assim o descarte correto de cada resíduo. Então, tem o destino correto dessas lâmpadas, como ela é embalada para ir para esse descarte final. Todo o lixo que nós produzimos aí tem uma empresa especializada para isso. A parte que vai para a reciclagem tem uma cooperativa por trás. Então, é importante vocês saberem que a gente assim dá o destino correto. E tem um grupo que está trabalhando com isso e que tem assim licença para tudo quanto é coisa, que tem hora que a gente fala, nossa, quanto nome diferente, né? Várias siglas, tudo mais, para trabalhar com isso, que hoje a gente percebe que é muito importante, porque dependendo da forma que a gente descarta e não acompanha, isso tem um impacto muito grande no meio ambiente. Então, assim, por favor, né, eu e o Amaragi, a gente acompanha as auditorias. O exemplo assim, clássico da auditoria é o que a associação faz de responsabilidade social? Reciclagem. Entendeu? Esse todo mundo faz. Então, vamos assim revisar um pouquinho, né? Pode falar da reciclagem, mas podem abrir o folheto assim no meio e falar, olha, a gente faz o descarte correto de todos os resíduos gerados. Aí mostra um mapinha, tenta explicar se vocês se sentirem confortáveis, tá? Mas, assim, para não ficar só na reciclagem. E, assim, o ACSP Esperança, gente, vocês são descontados no Olerite, então é facinho de lembrar.
e um do ambiental, que é o mapa que está no meio, certo? O econômico é mais difícil, mas a gente não faz orçamento doméstico. Então, das nossas contas, fala, a associação faz orçamento, a gente está num processo, o Reginaldo, que está ali, cobrou todas as áreas, a Kátia, que está aqui também. Então, assim, são 3 itens já de exemplo, um de cada pilar que dá para a gente lembrar, ok? Então, aqui, ó, bem detalhado, ficou um quadro bem legal. E aqui a gente colocou, que é uma mudança, o nome das empresas para onde a gente descarta. Tá? Esse quadro também já está na intranet, na parte de responsabilidade social. E quem são os responsáveis pelo sistema? Né? O Amaragi e eu Amaragi, nesse processo aqui de documentação, de comunicação com os funcionários. O Cláudio, que é o nosso RA, que é assim chamado por esse sistema, que é o representante da alta direção, Cláudio Queiroz, que é o gerente financeiro. O grupo gestor, que tem representantes de todas as áreas, que eu comentei com vocês, e nós, colaboradores, no dia a dia. Porque não adianta a gente montar um sistema, montar tabelas, fazer folheto, se, enquanto o funcionário não tiver a participação. Esse sistema só dá certo, e qualquer sistema, em qualquer organização, se tiver a participação de todo mundo. Tá? Então, assim, isso é muito importante para vocês se sentirem integrantes desse processo. É legal pensar que parte interessada eu me relaciono, como eu me relaciono, o que eu faço, porque está todo mundo inserido nisso. Não tem como falar, eu não faço parte desse processo. Não existe isso. Todos fazemos porque ele só existe porque vocês colaboram. A gente tem que dar uma lista de nomes e cargos para o auditor. Nenhum cargo de supervisão, às vezes, é convidado a participar das reuniões junto com os demais cargos. Tá? Eles até convidam, mas fazem reuniões separadas. E a gente do RH não tem qualquer influência de falar, chama esse, não chama aquele, não tem. Então, assim, principalmente para quem exerce o cargo de gestão, é muito difícil quando a gente fala, olha, deixa eu pensar o nome de alguém aqui, a Carol foi chamada para auditoria. Aí o gestor fala, ela tem muito trabalho, não dá para ela ir. Gente, assim, não fui eu que chamei a Carol, foi o auditor. Então, às vezes, eu até tento mudar na área, mas às vezes não dá. Então, assim, a entrevista é super rápida, coisa assim de meia hora se resolve. Mas eu preciso do empenho de vocês, tá? Então, já fiquem sabendo que nesses dias a gente vai chamar para auditoria. O que às vezes a gente consegue, né? Às vezes a pessoa é lá da Distrital Pirituba. Ele quer que a pessoa tenha aqui 2 horas. Eu falo, as 2 não dá. A pessoa da Pirituba pode vir no final do dia, no começo do dia. Vamos chamar da Distrital Centro? Sempre calha, viu, Muriel? Por quê? Aí é a sorte de ficar longe, né? Ao invés de deslocar um funcionário da Distrital Pirituba, eu vou falar, olha, tem a Distrital Centro, então chama do centro, é mais pertinho, né? Então, gente, calha, centro é batata, viu? Então, sempre vem alguém da centro para participar, porque eles querem gente de distrital, que é ouvir o pessoal da distrital. Por isso que a gente tenta fazer. Mas tem hora que ele insiste. Então deixa para as 9 da manhã o pessoal de Pirituba. Ok, né? Aí eu vou falar para a Regiane, 9 horas da manhã, estejam aqui. O que a gente tem que deixar disponível é esse momento das entrevistas, e assim, isso para o sistema de gestão é o que conta a maior pontuação. Por quê? Se a gente fala que se relaciona com as partes interessadas, quem são as partes interessadas? Eles querem ouvir as partes interessadas. E aí o Amaragi vai me ajudar. Às vezes eles fazem entrevista com outras partes interessadas, com o processo de fornecedor e outras coisas. Então, assim, tudo depende do auditor que vier aqui. Tá? Agora, a entrevista ela tem um tempo muito grande e é o que assim tem uma conotação importante. Porque, às vezes, a gente mostra documento, papel, planilha, fala tudo bonitinho, mas não condiz com a realidade. Tá? Então, isso que a Amaragi falou, não vale fazer terapia lá com o auditor, né? Fala todos os problemas. Porque a gente tem os canais, tem o gestor para isso, né? Mas falar a verdade, falar o que é coerente. E a gente conta com a colaboração, o apoio de vocês. Dependendo como que está a auditoria, o tempo dele, ele fala, eu posso fazer perguntinha para o pessoal aqui no setor? Pode, claro, está todo mundo afiado. Então, assim, eles perguntam mesmo, eles querem saber. E tem área que sai e fala, ele nem me perguntou nada, mas acontece. Mas o importante de tudo é a gente estar preparado para esse processo, que o ganho maior é para a gente, para a associação comercial.